Hoje, a Hapvida é, sem exagero, um dos casos mais difíceis de decifrar da Bolsa Brasileira. Não uma empresa quebrada, não uma empresa pequena e não uma empresa irrelevante. Mas também não é mais aquela tese óbvia de crescimento acelerado, eficiência operacional e consolidação perfeita que o mercado comprou alguns anos atrás. A companhia, que já valeu mais de 100 bilhões de reais e chegou a ser chamada de Amazon da saúde no Brasil, passou por um dos maiores colapsos de confiança da história recente do nosso mercado de capitais. E o ponto central dessa história não é apenas a queda da ação, é a quebra progressiva da previsibilidade. Para entender por que a Hapvida divide tantos gestores hoje, é preciso voltar ao momento em que tudo parecia absolutamente sob controle. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Estamos em fevereiro de 2021. O setor de saúde suplementar vivia um raro consenso positivo. Mesmo com o Brasil no auge da pandemia, o mercado olhava para além da crise sanitária. A aposta era de consolidação, escala, verticalização e ganhos de eficiência num setor historicamente fragmentado. É nesse contexto que, em 28 de fevereiro de 2021, o BTG publica um relatório de um momento emblemático. O título dizia: Desfecho de sucesso, Hapvida e Notre Dame Intermédica chegam a um acordo. Naquele momento, a Hapvida negociava a R$ 15,50. A Intermédica foi avaliada em 51 bilhões e 800 milhões de reais. Para o BTG, aquela fusão representava uma espécie de checkmate no setor. A lógica parecia perfeita: a força da Hapvida no Norte e Nordeste combinada com a dominância da Intermédica no Sudeste, especialmente em São Paulo. Os números projetados eram colossais: 18% de market share nacional, mais de 8 milhões de vidas, receita combinada na casa de 25 bilhões de reais e um EBITDA, o indicador que mede a geração de caixa operacional da empresa, projetado acima de 4 bilhões e meio de reais. Mas o coração da tese estava nas sinergias. O BTG estimava que as sinergias operacionais teriam um valor presente líquido de cerca de 20 bilhões de reais, além de benefícios fiscais adicionais. O termo usado no relatório foi, abre aspas, sinergias gigantescas. A governança parecia sólida, com a criação de um modelo de co-CEOs, sendo responsáveis por suas regiões de origem, e a família Pinheiro permanecendo como principal acionista. O risco antitrust era visto como administrável. Naquele momento parecia o investimento perfeito. Mas havia um alerta solitário. No dia seguinte, 1º de março de 2021, o Goldman Sachs publicou seu relatório mantendo sua recomendação neutra. O problema não era a tese, era o preço. O banco chamou a atenção para o valuation. A R$ 15,50, a Hapvida negociava a mais de 60 vezes o lucro projetado para aquele ano. Isso significava que o mercado já estava precificando uma execução praticamente perfeita, com captura integral das sinergias, crescimento contínuo e nenhum erro relevante no caminho. Em outras palavras, não havia margem para erro. E, infelizmente, a execução perfeita não veio. Em 2022, a conta da pandemia começou a chegar com força. A sinistralidade, o famoso MLR, que representa o percentual de receita gasto com consultas, exames e cirurgias, disparou, atingindo picos na casa de 73,1% no consolidado anual. Na prática, isso significa que a cada R$ 100 recebidos, mais de 73 eram consumidos apenas pelo custo médico, sobrando pouco para as outras despesas e para o lucro. Era uma batalha desigual. Enquanto o IPCA rodava num patamar, a inflação médica operava persistentemente acima, pressionando custos que a empresa não conseguia repassar na mesma velocidade. E aqui começou a ficar claro o problema da integração com a Intermédica. A tese de plug and play falhou. A cultura de custo ultra baixo da Hapvida encontrou resistência na estrutura mais pesada da Intermédica no Sudeste. Houve fricção comercial, dificuldade em unificar sistemas e o que o mercado viu foi o oposto de sinergia: despesas administrativas subindo e margens sendo corroídas pela duplicidade de estruturas. Em novembro daquele ano, a XP publicou um relatório simbólico intitulado Um Vencedor com Desafios à Frente. A ideia era de que a era das aquisições havia acabado. A Hapvida tinha ficado, nas palavras dos analistas,
grande demais para continuar crescendo. Com quase 19% de share nacional, ela começava a se confundir com o próprio mercado. A partir daquele ponto, o crescimento orgânico teria que ser o novo motor da tese, mas ele simplesmente não entregou. O spread de crescimento que a empresa historicamente tinha sobre o setor desapareceu. Isso nos leva a 2023, o ano em que o medo mudou de natureza. Até então, o debate era sobre um lucro menor. Em 2023, passou a ser sobre risco financeiro. O BTG Pactual foi contundente ao afirmar que os números vieram em nítido contraste com as expectativas e cortou suas projeções de lucro para o ano em brutais 84%. A situação de caixa era crítica. Segundo cálculos do Goldman Sachs, a empresa caminhava para queimar 1 bilhão e 700 milhões de reais de fluxo de caixa livre em 2023, se nada fosse feito. O Goldman Sachs projetava que, sem novas medidas, a alavancagem para fins de cláusulas de dívida estaria em 2,1 vezes o EBITDA. Parecia seguro perto do limite de 3 vezes dos bancos, os famosos covenants que obrigam a execução da dívida da empresa caso esse limite seja ultrapassado. Foi quando a Hapvida apertou o botão de emergência com o plano de resgate no fim de março de 2023. A empresa teve que anunciar a venda de 10 imóveis próprios por meio de uma operação de sale and leaseback, levantando 1 bilhão 250 milhões de reais. Além disso, realizou uma oferta de ações, um follow-on com a família Pinheiro injetando mais de 360 milhões do próprio bolso. Essas medidas afastaram o risco imediato de quebra e reduziram a alavancagem para um nível mais saudável, de apenas 1,4 vezes o EBITDA. O paciente saiu da UTI, mas ainda estava longe de ficar estável. A partir dali, a estratégia teve que mudar de forma. Ao longo de 2023 e 2024, a nova frase de ordem passou a ser valor sobre volume. A Hapvida começou a cancelar contratos deficitários, reajustar preços de forma mais agressiva e reduzir a exposição a planos menos rentáveis, especificamente os planos PPO, que permitem ao cliente usar redes de hospitais credenciados fora da rede própria, que sangravam o caixa. Esses são planos que tinham uma sinistralidade de 80%, muito acima da média, e o custo assistencial por usar terceiros era altíssimo. Essa estratégia teve efeitos visíveis no curto prazo. Em agosto de 2024, a XP comemorou um trimestre forte. A sinistralidade caiu 3,4 pontos percentuais na comparação anual, atingindo 70,5%. A margem EBITDA ajustada expandiu para 14,2% e o lucro líquido ajustado voltou a aparecer, somando 297 milhões de reais. Parecia então que o pior tinha ficado para trás. Mas, enquanto a operação melhorava, um novo problema estrutural ganhava força: a judicialização. Em setembro daquele ano, o BTG Pactual publicou um alerta sobre o que chamou de dilema jurídico. Mudanças regulatórias e decisões judiciais passaram a obrigar os planos a cobrir tratamentos de altíssimo custo, muitas vezes fora do rol original da ANS. O resultado foi uma explosão de processos. Os depósitos judiciais cresceram 80% na base anual no segundo trimestre de 24, atingindo 195 milhões de reais. Isso significa consumindo 2,7% de toda a receita líquida. 6 meses depois, em março de 2025, o Goldman Sachs abandonou qualquer expectativa de normalização rápida. Em um relatório intitulado Resetando Estimativas, o banco assumiu que a judicialização havia se tornado estrutural. E aqui está a chave que confunde muita gente. A empresa voltou a mostrar lucro contábil, mas esse lucro não se transformava totalmente em caixa. O dinheiro entrava por uma porta e saía pela outra para pagar depósitos judiciais. No seu cenário base, o Goldman estimou que a Hapvida queimaria quase 1 bilhão de reais de caixa por ano, apenas com custos cíveis e provisões que saltaram para 3,3% da receita. Foi nesse ambiente de pressão e com uma ação negociando a valores nominalmente baixos que a empresa tomou uma decisão técnica necessária. Em junho de 2025, para reduzir a volatilidade e afastar um possível estigma de penny stock, a Hapvida concluiu um grupamento de ações na proporção de 15:1. Ou seja, quem tinha 15 ações de cerca de R$ 3 passou a ter uma ação valendo aproximadamente R$ 45. O valor econômico da empresa não mudou, apenas a unidade de negociação foi ajustada. Mas o teste real desse novo patamar de preço ainda estava por vir, e ele chegou em novembro de 2025. A divulgação do terceiro trimestre foi um choque absoluto. Segundo o relatório do Goldman, a empresa frustrou todas as principais expectativas. A estratégia de limpeza de base saiu do controle.
Em vez de estabilizar a Apvida, perdeu vidas relevantes no Sudeste, especialmente na região metropolitana de São Paulo, onde houve uma queima de 24 mil beneficiários em um só trimestre. O crescimento orgânico travou. Com menos receita e custos fixos elevados, agravados pela abertura de 7 novos hospitais, a alavancagem operacional virou contra a empresa. O EBITDA veio 8% abaixo do esperado e o lucro líquido ajustado foi 22% menor que a projeção do banco. O MLR piorou para 71%, ficando 40 pontos base acima do que o mercado previa, ou seja, uma decepção generalizada. O BTG, num relatório intitulado The Day After, ou O Dia Seguinte, disse: a diretoria falhou em ancorar as expectativas. A gestão admitiu que a pressão sobre margens e a volatilidade jurídica podem persistir por muito mais tempo. O mercado, então, perdeu a paciência. A ação desmoronou 42% num único pregão. O volume financeiro chegou a 2 bilhões e 300 milhões de reais, 10 vezes a média histórica. Foi o que o mercado chama de capitulação pura. Fundos vendendo a qualquer preço para sair da posição. Hoje, a ação negocia na tela na casa dos R$14. À primeira vista, pode parecer um valor distante dos R$2 ou R$3 dos momentos das crises anteriores. Porém, cuidado! Após o grupamento de 15 para 1, esses R$14 equivalem hoje a uma queda de 65% praticamente nos últimos 6 meses. É a mínima histórica da empresa. Depois de tudo isso, o Goldman cortou seu preço-alvo drasticamente de 56 para R$30, ainda bem acima do valor de tela. Apesar de todo esse barulho, eles mantêm a recomendação de compra por um motivo essencialmente matemático. Negociando a cerca de 7 vezes o lucro estimado para 2026, a ação parece barata demais para ignorar. O mercado aprendeu da forma mais dura possível que barato pode sair caro quando não há visibilidade. A Apvida deixou de ser a queridinha do crescimento para se tornar um dos casos mais complexos de reestruturação da Bolsa Brasileira, lutando simultaneamente contra a inflação médica, a judicialização estrutural e limites claros de crescimento orgânico no Sudeste. Se esses R$14 atuais representam a oportunidade da década ou uma armadilha de valor, a resposta não está mais na tese de fusão. A resposta virá nos próximos trimestres e, sobretudo, na capacidade da gestão de estancar a crise de confiança dos números operacionais.